problemas. Então, deixa eu perguntar para a Sara se ela está bem para começar, Sara. Estou, professora, vamos começar logo, porque senão eu desisto. Não vai desistir, não. A Sara está muito desesperada, ela está falando assim, para falar, que na qualificação eu tive que podar a Sara, porque a Sara continua falando. Então, nós estamos reunidos para a defesa da Sara Arruda de Oliveira. O tema dela é liberdade de expressão e discurso de ódio. E o subtema é a importância do princípio constitucional da liberdade e suas limitações. Agradecendo a professora Paula, muito obrigada por você ter disposta a vir na banca da Sara. A Sara conhece você e tem feito trabalho com você, e é muito obrigada por você dispor do seu tempo para a nossa banca. E, Sara, são 17h42, pode começar. Lembre-se nos 20 minutos, põe seu cronômetro aí. Tá porque ela falou demais na qualificação. Isso até me tirou um pouquinho de nota, né, professora? Eu vi lá. Deixa eu colocar aqui. Tirei nota o quê? Não. Então tá bom. Então vamos lá. Primeiramente, boa tarde, né? A minha banca, a professora Carmen e a professora Paula, que são duas professoras que iniciaram no meu primeiro período, eram duas professoras que me inspiraram, como me inspiram até hoje, o tipo de profissional que eu quero ser na minha vida. Muito obrigada pela disposição de vocês duas. Eu estou até um pouco nervosa de ser a Paula que está me avaliando, porque a minha admiração por ela é gigante. Nossa! Né? Então, deixa eu iniciar logo a minha apresentação para mim não enrolar muito. Então, o tema que eu escolhi é a liberdade de expressão e o discurso de ódio. E eu fiquei até um pouquinho ansiosa atualmente de falar sobre esse tema que está tão em voga, especialmente nesse fim de semana, pelo que está acontecendo ao redor do globo, né? Então, a liberdade de expressão, ela pode ser conceituada como direito de manifestação das suas ideias, dos seus pensamentos de forma livre, com a garantia da não censura ou retaliação, especialmente por parte do Estado. O doutrinador de lei Cunha Júnior, ele conceitua a liberdade de expressão como o direito de se exprimir o que pensa, expressar juízos, convicções e conclusões sobre algo. E ele continua tendo que a liberdade de opinião, ela é um direito fundamental ao cidadão, envolvendo tanto pensamentos atuais quanto pensamentos históricos. Só um pouquinho, Paula, nós não estamos vendo sua imagem, está vendo? Sara? Não. Não. Ué, mas aqui para mim está aparecendo. Professora, você está vendo ela? Nós não estamos te vendo, não. Tô vendo a Sara normalmente, a Sara. Tá, tudo bem. Tô vendo sim. Tá, então tá bom. Então, para mim, eu sempre gosto de iniciar os trabalhos dando uma conceituação histórica do tema que eu vou abordar. Inclusive, eu acho que nada sem contextualização ela não faz sentido. E é assim o que acontece com a liberdade de expressão. A primeira vez que ela foi reconhecida como um direito foi no English Bill of Rights, de 1689. E a primeira vez que e após a Revolução Francesa, ela ganhou um destaque bem maior, que ela é reconhecida na Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão como um direito fundamental, que é o artigo 11, que é a livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessas liberdades nos termos previstos em lei. Então, desde a Revolução Francesa, a liberdade de expressão ela já sofria certas limitações, como o direito de resposta, que eu vou abordar a seguir. O Brasil, ele é um país que sofreu, na verdade, com a liberdade de expressão nos anos de 1964 até 1982, que foi a época do regime militar, onde que a liberdade tanto artística quanto de se expressar, por mais que fosse limitada a jornais, a músicas, a filmes, ela sofreu uma censura, tanto que nós evitamos e tentamos evitar que isso ocorra nos dias atuais, porque a liberdade de expressão ela é um princípio fundamental à democracia, que eu também abordo. As normas regulamentadoras atuais do ordenamento jurídico brasileiro está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, nos seus incisos 4º, 5º, 9º, 12º e 14º, e os artigos 220 a 224, dando a todos os cidadãos a livre manifestação de seus pensamentos e podendo sendo através de qualquer meio. E o artigo 5º, o inciso 5º, me perdoem, ele é bem categórico na vetação do anonimato, porque o direito de resposta
faz parte da liberdade de expressão. Nas palavras de Fernanda Cunha, sendo a liberdade de expressão um princípio, apesar de sua proteção ser imprescritível para a emancipação individual e social, sua garantia não sobrepõe de forma absoluta aos demais direitos, que também são essenciais. Ou seja, a liberdade de expressão ela é um princípio fundamental e, como nenhum princípio sobrepõe ao outro, ela sofre com as suas limitações. E ela não engloba somente o exercício de expressar os seus pensamentos, mas também a liberdade de como a manifestação será realizada, podendo ser através de livros, de artigos ou de uma simples manifestação numa rede social, como tem o caso do Facebook, Twitter, Instagram, onde que diversas pessoas estão ali, inclusas, né, manifestando o tempo todo o pensamento. As causas de limitação do exercício da liberdade de expressão, ela é prevista já no artigo 5º, né, no artigo 5º, no inciso 5º, onde que fala sobre a limitação e a vetação do anonimato. E como o Brasil ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 13 fala sobre a legitimação da liberdade de expressão, mas a possibilidade da limitação. O que acontece? A liberdade de expressão ela não pode ser censurada previamente. Eu sofro a censura ou o direito de resposta após o que é manifestado. Por exemplo, eu manifestei o meu pensamento sobre um assunto e eu posso sofrer o direito de resposta após da pessoa ou o grupo na qual eu ofendi. A Constituição declara que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Notando-se que a vedação do anonimato é para que se torne efetivo o direito da resposta proporcional ao agravo, com direito a dano material ou moral pela imagem, né? Mas toda vez que for ter ou ocorrer a limitação do exercício da liberdade de expressão, ela deverá ser de forma ponderada e estritamente avaliada, porque a limitação de um princípio fundamental ela pode ser muito perigosa para a democracia. É evidente, né, que as limitações sofridas pela liberdade de expressão, quando ocorre, elas são respaldadas por lei, mas elas não podem ser abusivas. Caso ocorra, né, o direito de expressar, ocorra, por exemplo, o abuso no seu direito de manifestação de pensamento, você poderá sofrer as sanções no direito de resposta ou numa censura posterior à sua manifestação. Ela nunca pode ser anterior à sua manifestação de pensamento, sempre depois. A importância da liberdade de expressão no Estado democrático de direito porque a democracia ela pode ser resumida como todo poder é emanado pelo povo e o governo é do povo, né? Em tese, tudo é por meio do povo, por povo e pelo povo. Então, o Brasil ele se reconhece como Estado democrático de direito a partir do artigo 1º da Constituição Federal, que garante e respeita a liberdade de expressão, porque através da liberdade de expressão o povo pode fazer o seu autogoverno, ele pode se declarar ou emitir suas opiniões através de todas as formas e os meios atuais e já conhecidos para a manifestação desse pensamento. Então, a liberdade de expressão, ela é reconhecida como um princípio fundamental para a regulamentação da democracia. Porque através da liberdade de expressão e do que é expressado, quem representa a sociedade no governo, no Congresso, na presidência, inclusive nós vivemos numa democracia representativa, né? Eles poderão ouvir o clamor social para as mudanças, intervenções de lei e tudo mais. A forma na qual a sociedade começou a emitir a sua manifestação de pensamento, ela sofreu alterações. Nós, antigamente, antes do advento tecnológico, expressava suas opiniões através de cartas, numa roda de amigos, não tinha a acessibilidade que nós temos hoje, que com um clique nós podemos ouvir e emitir nossas opiniões, como, por exemplo, eu citei anteriormente as redes sociais, porque através das redes sociais você emite a sua opinião sobre um fato histórico, sobre atualidades, sobre um grupo, uma raça e tudo mais. E a popularização das mídias sociais, a globalização da internet, ela permitiu que a liberdade de expressão fosse algo bem mais palpável atualmente. Porque antes você emitia por um jornal, podia sofrer censura do Estado e toda aquela situação. Hoje é bem mais simples e bem mais fácil, bem mais acessível a emissão de opinião para todos e por todos, né?
Enfim, o discurso de ódio ele pode ser compreendido como uma manifestação de ideias que carreguem em seu teor tipos de preconceito para algum nicho social que, em grande parte, é voltado para as classes minoritárias da sociedade. O discurso de ódio ele é voltado a mais um grupo minoritário, como, por exemplo, os LGBTQIs, como os negros, como mulheres, em alguns casos. E, ao dirigir a manifestação do seu discurso através de ódio, através de incitação à violência, incitação de palavras que podem ofender a um grupo social, eles causam a exclusão dos indivíduos, desses indivíduos, dessa classe, desse nicho da sociedade. Então, por exemplo, dependendo do caso, o discurso de ódio ele pode até, inclusive, causar agressões físicas, mortes, e mortes eu posso falar, dependendo do tipo de ataque para a pessoa, do grupo vulnerável, pode causar até mesmo suicídios, que é, por exemplo, do pessoal LGBTQI, né? Que são pessoas que sempre estão em uma situação de vulnerabilidade tanto emocional quanto social, e que causa determinados tipos de situação, como um suicídio. Então, devido a esse tipo de comportamento e a esse tipo de manifestação do seu pensamento, que atinge as minorias, atinge outro grupo social, algum nicho social, é necessária a alimentação da liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão, ela nunca vai ser anterior, ela vai ser posterior. Então, não deixa de causar um choque, né? Porque você não pode limitar, mas você também não pode ofender. E aí você teria que contar com a empatia das pessoas. Então, seguindo nessa seara de pensamento, o discurso de ódio é uma das situações onde a liberdade de expressão poderá sofrer alimentação posterior, porque o direito da resposta da parte ofendida, o direito da proporcionalidade do agravo, poderá ocorrer. Quando você ofende alguém, de acordo com o Código Civil, você vai estar respaldado a ter os seus danos morais pagos por aquilo que ofendeu a sua honra pessoal, inclusive até no direito penal, com a difamação, com a calúnia, com os crimes tipificados. Então, o discurso de ódio é sim um limitador da liberdade de expressão. Bom, eu tentei resumir ao máximo, enxugar ao máximo, eu poderia falar um monte de coisa, mas para concluir, eu pesquisei atualmente para me poder falar sobre o que estava ocorrendo. Eu fiquei até com medo de perguntar, mas resolvi falar porque eu creio que seja algo atual. As manifestações que estão ocorrendo atualmente no Brasil, por mais que nós estejamos sofrendo essa situação de pandemia, elas são viáveis para a liberdade de expressão. Por mais que elas estão ferindo em algumas manifestações, por exemplo, a antidemocracia, porque muitas estão pedindo a volta do AI-5, que foi um dos atos feitos, né, na época da ditadura, elas não possuem o respaldo, elas possuem o respaldo da liberdade de expressão, mas possivelmente eles podem sofrer com sanções, porque a ditadura militar, por mais que ela tenha sido anistiada, ela não é um momento tão legal no Brasil. E ferir os direitos igual estão tentando é algo muito perigoso. Eu creio que, por mais que a liberdade de expressão ela seja algo muito necessário, nesse momento ela está sendo tendenciosa. Você ainda tem tempo para falar? Oi? Ainda tem tempo para você? Tem. Se você quiser Quanto falar tempo? mais... quantos minutos? 7. 7 minutos ainda. 7 minutos. É. Ai, professora, tá, eu vou ver aqui o que mais eu posso falar, que eu tô bem nervosa. Não, porque eu tentei... eu fiquei antes, né, professora Paula? E ela apressou, falou rápido, com medo, né, Sara? Porque eu falo demais, eu empolgo demais com o assunto que eu gosto, tenho medo de passar do tempo, eu falei, nossa, eu vou ter que enxugar metade do meu trabalho. Não, mas aí você fica à vontade, para não também você achar que está suficiente também. Tá, então eu só quero frisar, então, antes de finalizar, a importância da liberdade de expressão no Estado democrático. Eu creio que, por mais que eu não tenha trabalhado isso tanto no decorrer do meu artigo, eu creio que essa é a parte mais de relevância do princípio, que é a importância dele no Estado democrático. Porque quando você não dá a liberdade para o povo decidir aquilo que ele quer, aquilo que ele
vai governar numa democracia, você retira do povo a sua soberania, porque o povo ele é soberano naquilo que ele escolhe, naquilo que ele é. Então, quando autoridades políticas, independentemente de quais nichos que elas são, se é um chefe de Estado e governo, se é um governador ou qualquer coisa no nível, tenta limitar o que está sendo expressado, é um perigo para a sociedade, é um perigo para aquilo que nós tanto lutamos durante tantos anos, especialmente no Brasil, que é o direito de se expressar, que é o direito de poder, através da nossa manifestação e do nosso pensamento, o poder que emana da gente. Eu creio que seja muito isso. Bem. Dou conta de falar, Mai. Parabéns para você, eu sei da sua capacidade. Foi minha aluna lá no início do curso e voltou a ser agora, e eu fico feliz com isso. E gostei muito do seu trabalho também, do que você expressou, e você ficou na dúvida, né? Que você veio para mim no TC2, não foi? Foi. Aí praticamente refez o trabalho. Praticamente. E ela deu conta. Parabéns para você. E para os comentários da professora Paula e questionamentos para a Sara, por favor. Obrigada de novo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, né? A todas. Obrigada pelo convite, Sara. É um prazer para mim fazer parte da sua banca. Uma aluna tão especial, tão querida. Eu tive o prazer de ser professora da Sara lá no início do curso. Foi uma turma bastante especial para mim. Alguns alunos marcaram a minha vida como docente e são alunos que até hoje eu tenho contato, né? E eu fico muito feliz de participar desse momento, Sara, tão importante para você já no final do curso, né? E com relação ao seu tema, né? Eu fiquei bem feliz com o seu tema, porque é um tema diferente, né? Um tema atual, um tema moderno, um tema contextualizado, né, de acordo com o que a gente está passando por esse momento. É um tema que abrange mais do que o aspecto jurídico, abrange o aspecto sociológico também. Né? É um tema que dá para ser explorado por diversas vertentes, por diversas óticas. Você explorou sobre o ponto de vista de um princípio constitucional, né, sobre a questão da ponderação ou não desse princípio, mas daria para falar também sobre vários outros aspectos. Eu acredito que é um início aí de um trabalho que pode ser dado continuidade aí, caso você queira, né? Para continuar pesquisando, para escrever, para publicar. É um tema bastante moderno, contextualizado e é importante de ser discutido, né? Principalmente quando você fala, porque você não fala só da liberdade de expressão, porque você liga a questão da liberdade de expressão à cultura do ódio, ao discurso do ódio. Né? Essa que foi a parte que eu achei mais interessante no trabalho. Porque falar sobre liberdade de expressão não é algo novo, não é algo que é diferente, né? A gente fala de liberdade de expressão desde a ditadura militar. Mas quando a gente liga no nosso aspecto social que a gente está vivendo hoje, é interessantíssimo ligar o discurso do ódio. E justamente porque hoje a gente vive numa sociedade tecnológica, né? A nossa sociedade aí, a nossa comunidade, a gente vive na tecnologia, né? Tudo que a gente faz aí hoje é facilmente publicado, né? As redes sociais deram voz a todos, independente de classe, independente de posição política, independente de qualquer coisa, qualquer um tem acesso a uma rede social e pode fazer um comentário, seja ele qual for, de qualquer assunto que for, né? E isso abriu margem, abriu um espaço muito grande para a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe hoje? A gente percebe uma irresponsabilidade social muito grande, né? Então a gente tem uma ponderação aí, que a gente tem um princípio super importante que foi conquistado a duras penas, né? Que quem estuda história e quem viveu esse momento histórico, e para nós que não vivemos, mas que estudamos, a gente sabe quão difícil foi essa conquista desse direito, mas que, ao mesmo tempo, é utilizado, né, de forma irresponsável e indevida por várias pessoas, né? Então, hoje o que a gente vê é que a gente tem uma liberdade de expressão, um princípio constitucional,
mas que a gente não tem uma responsabilidade social em cima desse princípio constitucional, né? As pessoas não têm a responsabilidade na utilização desse princípio. Então, porque eu tenho liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, da forma que eu quiser, contra quem eu quiser. Porque, afinal de contas, depois qualquer coisa, como você bem disse, né? Eu tenho aí a forma de me retratar, um direito de resposta, não é? Só que o que a gente percebe hoje é porque essa retratação, esse direito de resposta, ou até alguma penalização na esfera penal com um crime contra a honra, é muito inexpressivo, né, frente ao que pode ser causado na vida de uma pessoa ou na vida de várias pessoas com comentários ou com essa liberdade de expressão. Né? Então, o que eu percebo atualmente é que é extremamente necessária essa discussão para que a gente chegue num veredito em que a gente tenha instrumentos eficazes, né, na questão da má utilização desse princípio. Porque se a gente for pegar o Código Penal, existe penalização, existe, né, a possibilidade aí da difamação, da calúnia, da injúria, mas são todos crimes de menor potencial ofensivo, né, e que a gente sabe como que funciona na prática a penalização desses crimes, né, então, assim, digamos assim, que seria um crime que compensa, né, compensa eu ofender, compensa eu falar o que eu quiser, porque dane-se o outro, importa a minha liberdade de expressão. Então, por vezes, a gente lê aí alguns comentários, a gente lê aí algumas informações que a gente fica estarrecido e pensa como que o ser humano é capaz. E é capaz, né? O ser humano, ele é ilimitado, ele é capaz de tudo. E a gente vê aí, inclusive, com a questão das fake news, né? Tudo bem, a liberdade de expressão, eu coloco o que eu quiser na rede, né? Então, o que a gente percebe nesse atual momento que a gente vive, nesse atual momento social, é que esse princípio, ele está sendo, sim, mal utilizado. Por muitas vezes ele é utilizado de forma arbitrária, de forma criminosa, né? Porque, de fato, compensa, né? Não tem problema nenhum eu colocar o que eu quiser, falar o que eu quiser e dane-se o outro. Não importa como que o outro recebe isso. Importa que eu estou utilizando a minha liberdade de expressão. Então, eu acho que essa discussão hoje ela é muito importante porque eu acho que é extremamente necessário que a gente atualize aí essa questão da liberdade da expressão e a responsabilidade social com a utilização desse princípio constitucional, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para o seu trabalho aí, para uma continuidade aí, seria justamente frisar nessa questão da responsabilidade social na utilização da liberdade da expressão, né? Como que seria feito isso, a necessidade de ser feito isso, né? Porque é preciso pensar, porque a gente não vai voltar, essa modernidade, essa tecnologia, ela só vai aumentar. E cada vez mais pessoas têm acesso, e esse discurso do ódio, ele é facilmente propagado, né? Porque, infelizmente, o brasileiro, ele não tem a cultura do estudo, de procurar a informação. Ele recebe a informação pronta e ele simplesmente absorve e toma aquilo como uma verdade absoluta. Ele não busca a veracidade das informações. Então, esse é um problema muito grande que a gente tem no Brasil com essa relação da questão da liberdade de expressão. Então, eu coloco algo hoje aqui como uma verdade absoluta, as pessoas vão comprando aquilo e as pessoas vão se alimentando daquilo e a hora que a gente vê aquilo já está totalmente disseminado, né? Hoje eu tive a oportunidade de encontrar o perfil, que eu nem sabia, de uma mulher, chama Sarah Winter, uma coisa assim, que inclusive teve uma manifestação esse final de semana na frente do STF, né, dos 300 aí, que ela intitula, e as coisas que ela propaga, e você vê aquilo em vários seguidores e pessoas que sabe, e que você olha aquilo e fala assim, gente, isso existe mesmo? Existe, né? Tá bem aqui do lado, pertinho da gente, e a gente não tem noção da dimensão disso, da propagação disso, é muito fácil isso ser propagado, é muito fácil eu angariar pessoas com esse discurso do ódio, com o discurso de medo, né? Tudo que traz essas coisas. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria isso, né? Com relação ao seu trabalho, de frisar a questão da necessidade da responsabilização social com relação à utilização da liberdade da expressão, né? Falei demais também, né, professora? Adorei.
E aí era isso que eu tinha para trazer e parabenizar mais uma vez, Sara, pelo seu trabalho Obrigada. e aí por mais essa etapa cumprida aí na sua vida acadêmica. Armanda, não, muito obrigada, suas palavras são, assim, excelentes, complementa, né, o trabalho da Sara, e interessante pensar isso aí, a responsabilidade. Realmente você está falando, eu não vi nada dessa Sara, não, vou até anotar para eu ver. Talvez é melhor nem ver, viu, professora? Porque eu fiquei tão estarrecida com aquilo que eu falei, meu Deus do céu, existe isso, existe. Não é uma personagem de filme, não é científico, é verdade, ela existe, ela se intitula uma militante, né? Em favor dos direitos. Enfim, ela coloca tanta coisa que você fica perdido e fala, não, gente, realmente é o fechamento do STF, é umas coisas assim bem absurdas mesmo. Professora, eu confesso que quando essa semana ela foi bem amutuada, né, de muitas manifestações, tanto aqui quanto no fora do país, eu falei, por que eu falei de súmulas vinculantes? Eu acho que seria bem mais fácil falar de súmulas vinculantes do que da liberdade de expressão ultimamente. Tá bom. Então, está satisfeita, professora Paula? Sim, sim. Então, tá bom. Vou pedir para todos que estiverem aqui na sala, tem muita gente. Que bom, hein, Sara? Tanta gente para te ouvir. Bons amigos. Nossa, olha, a Kathleen está aqui, o André. Então, eu vou pedir para vocês dar licença, você também vai lá na cozinha beber uma água, Sara. Respirar. E você volta. Daqui quanto tempo, professora? 2 minutos, mais ou menos. 2 minutos. Eu Tá bom, vou pedir para todo mundo. Pede para sair. Tá bom, eu vou pedir aqui. Eu vou sair aqui. Estou saindo aqui. Tá. Hoje a anterior saiu assim, deixou ligado. Só que sumiu a professora Paula daqui. Não, eu tô aqui. Não, tá dizendo assim, que a sua imagem para mim saiu. Ah, não, tudo bem. Hein, professor, e aí? O que nós vamos deliberar aqui? Então, professora, eu estou satisfeita com o trabalho dela, né? Talvez ela ficou um pouquinho nervosa na apresentação, não conseguiu abranger todos os pontos, né, do trabalho, mas isso é normal, eu não considero isso nem questão de tirar pontos, porque é um momento tão delicado para eles, né, tão diferente, tão inusitado, e gera mesmo essa questão aí. Eu sou mais ligada à questão do trabalho em si mesmo, né, porque caso queira uma publicação ou continuar na pesquisa, o que seria bem interessante, é essa parte que eu levo mais em consideração. Então, eu estou bem satisfeita, né? Totalmente satisfeita com o trabalho dela. A minha nota para ela seria 10, não teria outra. Eu sou suspeita que eu adoro 10 com meus alunos. É uma coisa que nossa, eu fico super feliz com meus alunos. Nossa, está saindo excelentes trabalhos, temas interessantes, e semestre que vem temas interessantes, vou convidar você para vir para a turma minha, por favor. Pode convidar. Se não tiver nessa coisa, né, mais de regime remoto, é difícil, né? Tem uma aluna que está fazendo de contrato de namoro. Olha só. Tem temas interessantes. É bom, porque a gente sai dessa caixinha, né, de sempre falar as mesmas coisas, os mesmos temas, essa coisa repetitiva do direito aí, e eles estão com a visão bem aberta mesmo, com a mente aberta para fazer essa interdisciplinariedade, né, essa questão aí de envolver não só o direito, mas de pegar outros ramos também. Acho super interessante, adorei o trabalho da Sara. Eu também, assim, eu acompanhei, né, a Sara muito, a Sara super séria, foi nas aulas. Tem aluno que ela é muito dedicada. Né? A Sara foi. Ela é dedicada, sim. Né? Não. Deixa eu mandar mensagem para ela voltar. Eu faço assim, eu mando mensagem, eles voltam. Agora eu descobri aqui, Sara, ela... eu faço assim, aí eles voltam assim, todas as vezes. A gente controlar, né? Para assinatura, deixa eu pegar seu e-mail, por favor, professora. É Paula. Paula. PFT. P de pato, F de faca, T de tatu. PFT. PFT. @hotmail.com. É porque eles vão mandar a Cristina
coordenadora do trabalho de curso, eles estão, a secretaria está organizando uma pasta em que a gente vai... Aí eles falaram que vai ter uma ata para você assinar e uma para que eu possa assinar. Uhum. Então, eu vou enviar para você, por isso que eu estou pegando... E se tiver que ser de forma diferente, também eu envio, tá bem? Tudo bem, sem problemas. Estou pegando, meu nome é Carmen, você viu, né? Uhum. Carmen, tá bom. Eu pedi... Voltou, Sara? Voltei, tô aqui. Então, Sara, normalmente a gente lê a ata de defesa. Como nós estamos num regime diferente, eu vou dizer que foi publicado, minha garganta está ruim, tipo, sair para pegar a pastilha, foi publicado, segundo o regulamento Núcleo de Prática Jurídica, né, seu trabalho é liberdade de expressão, discurso de ódio, é, portanto, o princípio constitucional da liberdade e suas limitações. E a professora Paula e eu consideramos que a sua nota é 10. Ai, vou até chorar, gente, porque assim, a responsabilidade que eu tinha de ter duas professoras tão importantes na minha trajetória acadêmica é pesado, porque ai, é tão gratificante. Nossa, chega, eu tô tremendo. Porque, como eu disse, não foram escolhas aleatórias ter vocês duas na minha banca. Foi bem pensado. Foi. Então, assim, essa nota é muito importante para mim. Eu acho que bem mais que o trabalho é o reconhecimento de vocês duas. De verdade. Parabéns! Parabéns, Sara. Tirar foto, não chora. Um abraço, professora Paula. Obrigada. Eu vou pegar aqui agora o nome de quem participou, quem está assistindo, porque eles têm direito ao certificado. E eu tenho que anotar nome e... Não chora, Sara! Tá chorando. Eu vou tentar. Tá bem. Mas merece, pode chorar. Chora. Você está chorando de alegria, não é de tristeza? É de felicidade. Mereceu. Parabéns para você. Nossa, eu fico tão feliz quando meus alunos tiram 10. Eu sou muito suspeita, porque para mim tudo é 10. Aí eu fico assim, festival de 10. Ué, mas se o aluno merece, por que ele não vai tirar 10? Claro. Né? Minha mãe está aqui comemorando comigo também. A mãe da Milena também, mas apareceu a carinha. Põe sua mãe para dar tchau para ela. Vamos vem cá dar tchau para nós, ó. Olá, prazer. Muito obrigada por você estar na vida da minha filha, viu? Merece. Parabéns pela filha dedicada. Parabéns, ela merece. Vale o esforço, nossa. Então, obrigada, professora. Eu que agradeço. Muito obrigada, mais uma vez, pela avaliação. Trabalhando, né? A professora Paula está trabalhando? Estou aqui, na luta. Obrigada a todos vocês, tá? Um abraço. Obrigada. Não é, professora? Meu genro é capitão da polícia do Distrito Federal. Está trabalhando normalmente. A gente não parou, não. Não. Obrigada, viu? Um grande abraço a todos. Um abraço. Obrigada. Outro. Parabéns. Obrigada aos meus amigos que também estavam aqui me acompanhando e me dando todo o apoio durante esses 5 anos. Pessoal, quem dos amigos que está acompanhando que quer... A professora saiu... que precisa do certificado, para eu anotar aqui no de matrícula. Quem, Sara? Tem Gabriela... Eu vou ver com eles e posso mandar por e-mail, questão de matrícula, questão de tudo, pode ser? Pode, mas eu queria saber o nome de quem tá, porque eu tenho que falar isso aqui lá, né? Tá. Eu vou mandar aqui pelo chat. Lia precisa? Tem Lia. A Kétra não tem problema, não. Gabriela... Eu tô aqui digitando. Alves de Oliveira. Quem que é Alves de Oliveira? A Lia Vitória. Essa Lia que a senhora tá falando, a Lia. Lia Vitória? André. Isso. Vitória. Peraí. Alves de Oliveira. Aí você manda para mim a matrícula dela.
André? Professora, ela é de Tocantins. Então não tem jeito. Ou ela quer. Eu Não acho sei. que sim, porque é bom para ela, porque ela iniciou o direito agora, para já contar como horas complementares, se puder. Eu vou ver, assim, aluna do Tocantins. No Isso. Tocantins. A Mariana falou que não vai precisar. Então, estou arriscando o nome dela, já tinha anotado. Quem mais? Gabriela. Gabriela. Tá escrito Gabriela Quelibela aqui. Não falou nada, né? Tainara, eu já anotei. Milena Gomes. Isso. Quem que é Milena Gomes? Milena Gomes, eu passei o nome dela. Ela ficou na sala, só que ela não falou nada, né? E ela também é uma antiga aluna da universidade. Eu nem sei se ela vai querer o certificado ou não. Foi por amizade a você, né? Então, depois você manda para mim quem quer, quem precisa desses grupos que eu anotei aqui. Eu anotei a Milena, você acha que não precisa? Gabriela, que não falou nada. A Kathleen, eu tenho o número dela. E o André. O André foi o nosso colega? Foi, ele falou que não vai querer, professora.